Bom dia, meus irmãos. Espero que vocês estejam bem, que o Senhor esteja abençoando aí o seu domingo, que você tenha tido uma semana abençoada. Estaremos iniciando hoje mais uma série de estudos maravilhosa. O tema que nós vamos estudar a partir deste domingo é a alegria de estarmos na casa de Deus. Nós vamos estar orando antes da gente estar iniciando a nossa aula, pedindo ao Senhor que fale conosco, fale com você, que a palavra dele encontre morar em nossos corações. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui em mais uma manhã para ministrarmos a tua palavra através desse estudo, Senhor, aqui na EBD, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, falar aos nossos corações, que nós possamos entender a importância de estarmos na tua casa, a importância de estarmos reunidos como igreja, como corpo de Cristo. Que o Senhor fale aos nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu disse, uma série de estudos que estaremos iniciando hoje, falando sobre a alegria de estar na casa de Deus. E o tema de hoje já vai falar especificamente sobre isso, a alegria de poder estar na casa do Senhor, baseado no Salmo de número 122. Nós vamos estar lendo esse Salmo, são 9 versículos, para que nós possamos falar sobre este Salmo, que o Senhor venha falar profundamente no seu coração. Salmo número 122 diz assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades. Em favor de meus amigos e irmãos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem. Irmãos, nós vamos falar sobre esse salmo. O tema de hoje é a alegria de poder estar na casa do Senhor. O nosso versículo chave é: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, nós desde aí do final de 2019, quando começou lá na China os primeiros contaminados com a Covid-19, até praticamente os dias de hoje, com a pandemia, nós somos afetados de várias maneiras por causa da pandemia. São o distanciamento social, fomos afetados, muitas famílias, muitos irmãos nossos foram afetados com perdas, com mortes, pessoas foram afetadas através do desemprego, outros foram contaminados com essa doença da Covid-19 e passam ainda aí por sequelas dessa doença. De várias formas a nossa economia foi afetada, a educação foi afetada, de várias formas a humanidade foi afetada pela Covid-19, inclusive a nossa forma de cultuar também foi afetada pelo fato de não podermos estar reunidos no templo adorando ao Senhor. Não que nós deixamos de adorar ao Senhor, porque nós adoramos em nossas casas, nós servimos ao Senhor de todas as maneiras, com a nossa vida nós servimos ao Senhor. Mas uma das formas é adoração coletiva, estar reunida no culto, num templo, num lugar. Essa forma ela foi, de uma forma, nós somos afetados de não podermos estarmos reunidos mais. E muitas pessoas ficaram com saudades do templo, saudade de estar na casa do Senhor. Outros desanimaram de voltar ao templo depois que houve a flexibilidade de podermos reunir de novo. Mas, irmãos, aqui nesse salmo nós vamos ver a alegria de podermos estarmos reunidos na casa do Senhor, a alegria de poder estarmos reunidos na nossa adoração coletiva, ter comunhão com os nossos irmãos. Então nós vamos falar sobre aqui pelo menos 4 tópicos importantes. Nós vamos estar falando sobre 4 alegrias importantes de estarmos na casa do Senhor, no templo, reunidos para adorarmos ao Senhor. E a primeira alegria é
a alegria do convite de estarmos na casa do Senhor. O Salmo de número 122, ele faz parte de uma coleção de cânticos, de salmos, que são os salmos de peregrinação, cânticos de peregrinação, também conhecido como Cântico dos Degraus. E esses cânticos, eles eram entoados quando os irmãos, quando o povo de Israel subia para Jerusalém para estar reunido no templo, para cumprir a ordenança da lei de Moisés, que pelo menos uma vez no ano eles tinham que estar presentes lá no templo, para uma das festas que o povo de Israel fazia, das festas sagradas. Então o povo tinha que se dirigir ao templo. Enquanto eles estavam peregrinando, enquanto eles estavam indo ao templo, eles cantavam esses salmos, esses cânticos. O Salmo 120, o 121, 122, 123, vários salmos, eles fazem parte dessa coleção de cânticos, dos salmos de peregrinação, cânticos de peregrinação ou cântico dos degraus. Então, irmãos, a primeira alegria é a alegria do convite. E nós vemos aqui no versículo 1 que diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. A primeira alegria é essa. Quando nós vimos, é uma reflexão para nós, quando nós viemos à casa do Senhor, o nosso coração se enche de alegria. Quando nós estamos durante a semana e nós pensamos na alegria de estar no templo, estarmos na casa do Senhor, esse homem aqui, ele se alegra porque ele percebe que chega o dia dele ir para o templo, para ele ir adorar o Senhor. Esse homem, ele se enche de alegria, esse peregrino aqui, porque ele sabe que está chegando o momento de adorar ao Senhor. Lá, aqui no Salmo 122, no caso, que é um salmo davídico, o templo ainda não estava construído, né, porque foi construído por Salomão, mas aqui era provavelmente o tabernáculo, então ele tinha também que prestar culto ao Senhor ali, e esse homem, ele se alegra, e ele fala: olha, eu me alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos que nós também precisamos ter esta alegria. Nós não somos obrigados, obviamente, a ter alegria, mas essa alegria, ela deve ser natural, de vir ao templo, de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. E infelizmente, irmãos, nós percebemos que com a pandemia, vários corações acabaram revelando que às vezes estavam no templo por obrigação. Porque muitos irmãos, passou-se a pandemia, passou-se tudo, não que passou, né, mas nós vemos que a pandemia diminuiu muito, houve uma flexibilidade de podermos estar no templo, mas muitas pessoas acabaram afastando-se, esfriando-se, talvez por alguma tristeza, alguma angústia tomou o seu coração, o desânimo tomou o seu coração, e muitos não retornaram à sua vida normal, a poder estar no templo adorando ao Senhor. Irmãos, e não só com a pandemia, nós vivemos num tempo hoje, de alguns anos para cá, que surgiu uma nova modalidade, vamos dizer, de alguns irmãos que se dizem cristãos, que se denominam como os desigrejados, que eles não querem estar no templo, não querem estar reunidos, entendem que a igreja como reunido, como instituição, entendem que não é uma igreja verdadeira e não querem estar no templo. Que por causa, de repente, de algum desentendimento, por causa de algum problema, por causa de alguma coisa que os desagradaram, às vezes, decidiram não mais estar no templo, não servir ao Senhor. Mas a igreja de Cristo, ela deve estar reunida. A igreja de Cristo, ela deve estar em comunhão. A palavra do Senhor diz lá na carta aos Efésios que a igreja é o corpo de Cristo. Que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25 diz: e consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Então, irmãos, nós vivemos um cristianismo que nós não nos reunimos, que nós não estamos juntos, que nós não estamos numa congregação verdadeiramente, não estamos juntos, vivemos isolados. Sermos ditos cristãos, mas vivemos isolados, alguma coisa está errada. A carta aos Hebreus que nós acabamos de ler diz para nós não deixarmos de congregar, não deixarmos de nos reunir, como já era o costume de alguns naquele tempo.
Então, irmãos, é necessário. A comunhão, ela traz benefício para a nossa vida. Estarmos reunidos adorando ao Senhor, isso traz benefício para nossas vidas. Ser cristãos, mas não se relacionar com outros cristãos, não é ser cristão verdadeiramente. Ser membro e estar fora do corpo não é membro verdadeiramente. Então, que nós possamos estar atentos. A primeira alegria é a alegria do convite de estarmos reunidos na casa do Senhor. O outro ponto é a alegria da comunhão. No versículo 2 e 3 diz assim: nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para sermos cristãos verdadeiros, autênticos cristãos, nós temos que ter comunhão com o nosso irmão. E ter comunhão é conviver com pessoas diferentes, enfrentar problemas uns dos outros, é saber conviver com as diferenças dentro da mesma comunidade, dentro da igreja, é saber liberar perdão, é saber perdoar, é saber ter uma vida em comum com nossos irmãos. No Salmo 122, o verbo que eles usam é o verbo abar. E esse verbo que eles usam, que a gente traduz como compacta, refere-se principalmente a associações humanas íntimas, ou seja, é relacionamento. Igreja, irmãos, é relacionar-se. O Salmo 133, ele diz como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E a palavra diz que é como o Monte Hermon, que ali o Senhor ordena a bênção. Irmãos, quando há comunhão, quando há união, quando há um propósito na igreja que os irmãos vivem em comunhão, o Senhor ordena a bênção. Não quer dizer que vai pensar todo mundo igual, não quer dizer que não vai haver problemas, que não vai haver diversidades, mas, irmãos, quando nós superamos as diferenças uns com os outros, quando há perdão, há comunhão verdadeiramente, e a igreja do Senhor, ela precisa viver em comunhão. O apóstolo Paulo, ele admoestava a igreja de Corinto para que eles vivessem em comunhão, para que eles vivessem unidos. Ele adverte também a igreja lá dos Filipenses, ele adverte para que eles vivessem também em comunhão. O Salmo 133, mais uma vez eu repito, ele nos adverte para que nós possamos viver em comunhão, porque o Senhor ordena a bênção em nossas vidas. Paulo, na carta aos Filipenses, ele roga às irmãs Evódia e Síntique para que elas vivessem em harmonia, porque havia um atrito entre elas. Irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa estar em comunhão. A comunhão era uma marca autêntica da igreja primitiva. O Senhor abençoava aquela igreja e aquela igreja vivia em comunhão. Eles partilhavam, eles abençoavam e não faltava nada para ninguém. Por quê? Porque estava em comunhão. Então, irmão, nós devemos ter alegria em vir à casa do Senhor. Nós devemos ter alegria em estar em comunhão com os nossos irmãos. O terceiro ponto diz assim: alegria da gratidão. Versículo 4 do Salmo 122 diz assim: para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Então as tribos subiam, irmãos, para agradecer ao Senhor. E é uma reflexão para a nossa vida. Nós temos gratidão ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Infelizmente, nós vivemos, irmãos, hoje numa sociedade que ela reconhece ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, mas muitas das vezes, irmãos, nós distorcemos o que é o Senhor para as nossas vidas. Nós entendemos, muitas pessoas entendem que o Senhor e Salvador, Ele é um Deus que Ele tem que dar tudo aquilo que nós pedimos. E às vezes nós não agradecemos. Às vezes muitas pessoas vão ao templo, ao invés de ter uma vida de adoração, de comunhão com os irmãos, adorar ao Senhor, muitas das vezes o seu culto, a sua oração se resume simplesmente em pedir. Nós vemos hoje em dia muitos slogans de pessoas e líderes que prometem que é para você vir para a igreja, que o Senhor vai te abençoar com o carro, que o Senhor vai te abençoar com a casa, vem para a igreja, que o Senhor vai resolver todos os seus problemas. Mas Jesus, Ele nos disse que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo.
E a palavra do Senhor diz que nós devemos ser gratos ao Senhor. O Salmo de número 136, ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo de número 116, versículo 12, diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Que nós possamos, irmãos, a partir do entendimento da palavra do Senhor, nós possamos entender que o Senhor é bom, que nós devemos ser gratos a Ele. O maior presente, a maior alegria, a maior dádiva Ele já nos deu, que foi o seu Filho Jesus morrer na cruz do Calvário e nos dar a salvação. Nós já temos o maior presente que nós não merecemos, que é poder sermos salvos pelo Senhor. Nós que somos indignos, nós que somos pecadores e que somos falhos, recebemos um presente maravilhoso, que é ter a nossa comunhão com Deus, ser restabelecida a nossa paz com Deus através de Jesus. Nós não podemos, irmãos, servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz: se nós servimos ao Senhor, se a nossa vida com Deus, se nós pensarmos em Cristo, pensarmos no Senhor somente para as coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Sabe o que muitas vezes, irmãos, que gerou os desigrejados? Sabe o que muitas das vezes gerou pessoas que se afastaram do Senhor, se afastaram do templo, se afastaram da comunhão? É porque muitos foram enganados de que o Senhor era obrigado a me dar bens materiais, de que o Senhor era obrigado a me dar a casa própria, o Senhor era obrigado a me dar o carro zero, que o Senhor era obrigado a me dar bênçãos aqui nesta terra. E muitos olharam para o Senhor como alguém que os abençoasse com coisas terrenas. Mas a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, que nós possamos focar no reino de Deus e na sua justiça. Que nós possamos adorar ao Senhor, servir ao Senhor, ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já nos tem dado. A palavra do Senhor diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo, ele admoesta aqueles irmãos e diz para eles: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu não estou aqui dizendo para você que é errado você ter bênçãos materiais, que é errado você ser abastado financeiramente. Não estou dizendo que isso é errado, mas o erro está quando nós tiramos o foco e entendemos que o Senhor é o nosso servo, que o Senhor de repente é o gênio da lâmpada, que Ele tem que nos dar tudo o que nós pedimos. E não há nada de errado em nós pedirmos ao Senhor. A palavra do Senhor que diz lá em João capítulo 15, versículo 7, que tudo que nós pedirmos ao Senhor, conforme a vontade dEle, Ele nos dará. Não há problema em pedir ao Senhor, mas quando a minha vida, o meu relacionamento com o Senhor baseia-se simplesmente em pedir e pedir e pedir, algo está errado. Quando o meu relacionamento com Deus, ele não há gratidão, quando o meu relacionamento com Deus, eu não rendo graças a Ele porque Ele é bom, eu não dou graças por todo o benefício que Ele tem feito, algo está errado. Eu estou entendendo o Senhor de uma forma errada. Eu estou sendo o mais infeliz dos homens porque eu estou servindo ao Senhor pensando em coisas terrenas. Então que nós tenhamos cuidado. A outra alegria é a alegria da intercessão. Do versículo 5 ao versículo 9 diz assim: lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Versículo 6 diz assim: orem pela paz de Jerusalém, viva em segurança aqueles que te amam. Aqui o salmista, ele declara que é para orarmos pela paz de Jerusalém. Aqui ele está falando de interceder para que haja paz em Jerusalém. E agora eu digo para você, e eu faço essa pergunta para mim: eu tenho orado pela igreja do Senhor, eu tenho orado para que haja paz para os irmãos em Cristo, eu tenho orado pela minha comunidade de fé, eu tenho orado pelos missionários que estão espalhados pelo mundo. Você sabia que enquanto nós temos a oportunidade e a graça de Deus de podermos nos reunir no templo, de poder professar a nossa fé aqui no Brasil, nesse país, você sabia que cerca de 300 milhões de cristãos, eles não têm a oportunidade
300 milhões de cristãos não têm oportunidade de se reunir em culto. 300 milhões de pessoas que se professarem a sua fé em Cristo publicamente, eles são fuzilados, eles são muitas vezes mortos, destruídos, porque eles não têm essa oportunidade. E será que nós temos orado pelos nossos irmãos espalhados pelo mundo, pelos irmãos da igreja perseguida? Ainda essa semana nós tivemos a trágica notícia de que cerca de 100 irmãos nossos foram fuzilados em um país, uma igreja que estava se reunindo, escondida, porque é proibido o culto ao Senhor. Esses irmãos, eles foram encontrados e foram fuzilados, porque prestaram culto ao Senhor. Então, irmãos, assim como o salmista aqui, ele fala para que orem para que haja paz em Jerusalém, nós devemos orar pelos missionários que estão espalhados pelo mundo sendo perseguidos, pelos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo. Nós devemos interceder por eles. Nós devemos orar em favor dessas vidas, porque a perseguição ela tem aumentado ferozmente. No tempo do Império Romano, no tempo dos nossos irmãos, dos apóstolos, muitas pessoas foram mortas nas arenas. Muitos irmãos nossos foram mortos pelos gladiadores, pelas feras nas arenas. E nós, como servos do Senhor hoje, precisamos orar para que os nossos irmãos do nosso tempo, para que os missionários consigam chegar a esses lugares distantes, levando a palavra, para que a palavra do Senhor alcance o seu propósito. Assim como o salmista diz, orem pela paz de Jerusalém, nós devemos orar pela igreja do Senhor, orar pela igreja que está militando, orar pela igreja que está levando a palavra do Senhor. E agora nós vamos para a nossa conclusão. E aqui na conclusão nós escrevemos: esta lição nos convida a refletirmos sobre a nossa motivação em ir à casa do Senhor. Ato que deve expressar a nossa adoração ao Senhor, nossa comunhão e alegria de estarmos reunidos com nossos irmãos. Que assim como os peregrinos se alegravam ao chegar o dia de ir ao templo, nossos corações também possam transbordar de alegria em ir à casa do Senhor. Somos peregrinos nesta terra. Nossas reuniões prefiguram o dia que estaremos reunidos com Cristo. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos verdadeiramente, como diz o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nós possamos ter alegria de estarmos na casa do Senhor. Que nós possamos ter alegria do convite de estarmos na casa do Senhor. Que possamos ter alegria da comunhão. Que possamos ter a alegria de gratidão, de agradecer o Senhor porque Ele tem feito maravilhas em nossas vidas. Que nós possamos ter alegria ao intercedermos pelos nossos irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala que ele se alegrava quando ele orava pelos irmãos em Cristo. E eu quero dizer para você, alegre-se em vir à casa do Senhor. Se você de repente tem andado desanimado, você que de repente depois da pandemia, você que de repente perdeu algum ente querido, você que está desanimado de voltar à casa do Senhor, nesta manhã, o Senhor quer reacender essa chama no seu coração, de você voltar a reunir-se com os irmãos, de voltar a reunir conosco. Hoje às 19 horas nós estaremos reunidos no templo adorando ao Senhor. Venha adorar ao Senhor, venha servir ao Senhor, venha se reunir com os irmãos, venha ter essa comunhão. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Nós vamos estar orando para encerrar esse momento maravilhoso. Que o Senhor te abençoe grandemente. Senhor, nós somos gratos a Ti pela bênção da Tua palavra. Que nós possamos dar a devida importância de estarmos reunidos na casa do Senhor, de Te adorar em espírito e em verdade. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.